Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala mais uma vez é o Tutor Lucas e hoje eu venho trazer para vocês um tutorial, um passo a passo sobre como configurar o ambiente de desenvolvimento em .NET. Esse ambiente de desenvolvimento é o ambiente em que vocês, alunos do Técnico Informática para a Internet, vão trabalhar no decorrer do curso, tanto nos módulos 1 e 2 e também nas suas carreiras como desenvolvedores. E aqui nós vamos ver quais as principais ferramentas precisamos, como utilizamos essas ferramentas, o que é necessário para fazermos essas ferramentas funcionar. E para isso, nós vamos precisar instalar o Visual Studio Code e a biblioteca que nós vamos estar trabalhando no curso, que é o .NET. Sobre o Visual Studio Code, vamos começar por ele. Ele é um editor de código com código aberto. O que é importante a gente interpretar disso? Vocês já devem ter se reparado com algum editor. Provavelmente, muitos de vocês já conheçam, já tiveram contato com um bloco de notas do Windows. Aquele lá é um editor de texto. Porém, o editor que o Windows está nos oferecendo, o bloco de notas, ele não é suficiente para o que nós precisamos fazer como desenvolvedores. Ele é bem simples, ele não nos oferece os recursos que precisamos em um ambiente de desenvolvimento e por isso nós precisamos de uma ferramenta específica para escrever os nossos códigos. Sendo assim, nós aderimos a IDEs, que são os nossos ambientes de desenvolvimento, onde iremos codificar, rodar e testar as nossas aplicações. Nós temos diversas ideias disponíveis, mas pensando nos computadores de vocês, alguns podem ser mais fortes, outros mais fracos, nós escolhemos trabalhar com o Visual Studio Code. Isso porque o Visual Studio Code é uma das ideias mais leves e mais escaláveis que nós temos hoje disponíveis no mercado. Quando eu digo escaláveis, eu digo que a gente pode customizar ela. Nós podemos fazer essa biblioteca crescer de acordo com as nossas necessidades como desenvolvedores. Ela nos oferece os recursos mais básicos em um ambiente de desenvolvimento que já vão nos atender muito bem. Afinal, queremos escrever código. Porém, ela também nos proporciona uma biblioteca, um arsenal de plugins que podemos instalar e configurar para se adequar às nossas necessidades e também otimizar algumas tarefas. Sendo assim, vamos trabalhar com esse carinha. Não confundam Visual Studio Code com Visual Studio Community. O Visual Studio Code é uma versão mais leve do Visual Studio Community. Isso porque ele não possui o que o Visual Studio Community possui, que é uma gama de bibliotecas, um stack tecnológico muito grande para atender, se adequar aos diversos tipos de ambiente e tecnologias que vão ser trabalhadas. Nós não queremos isso, nós queremos um ambiente mais leve, que é o que o Visual Studio Code nos proporciona. E para fazermos o download, a instalação dele, basta virmos no site oficial, clicarmos no botão de download, vai ser iniciado o download do executável, rodamos o executável, já estou rodando aqui o Visual Studio Code, deixa eu fechar ele, fechando o Visual Studio Code, agora sim, vou colocar aqui para fazer o download mais uma vez, e vou abrir esse executável. Aceitamos o acordo da licença. Vocês podem criar um atalho na área de trabalho se acharem isso útil para vocês. Não desmarquem a opção de adicionar em path, porque isso aqui é uma variável do ambiente que vai deixar o Visual Studio Code ali se comunicar com algumas outras ferramentas que vamos vir a utilizar. E instalar. Nesse meu caso, a instalação está subscrevendo o que eu já tenho instalado do Visual Studio Code, mas para que vocês não percam esse processo, eu estou fazendo essa subscrição de versões. Vou iniciar o Visual Studio Code e no momento que fizermos isso, vocês irão se deparar com a seguinte tela. Deixa eu puxar aqui do outro monitor para vocês verem. Aí. Essa é a tela inicial do Visual Studio Code e é nesse carinha que nós vamos começar a desenvolver os nossos aplicativos, as nossas aplicações, os nossos sites em C# utilizando o .NET Core.
nós já veremos como instalar o .NET Core. Não se assustem se o Visual Studio Code de vocês estiver um pouquinho diferente, mas é como eu fiz a instalação por cima de uma versão que eu já tinha do Visual Studio Code, ele pegou todas as configurações de tema, de plugins que eu já tenho aqui no meu computador e aplicou novamente, ok? Vocês não precisam fazer essas configurações, tá? De plugins, de temas, para que ele funcione. É só uma coisa mais estética minha que eu deixei ali nas minhas configurações. Agora vamos para o .NET, que é a tecnologia que nós estaremos trabalhando para desenvolver os nossos códigos na linguagem C#. O .NET, pessoal, é bastante importante a gente entender que hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, ele se encontra na versão 6. Porém, nós não iremos trabalhar com a versão 6 e nem subversões dessa versão, 6.1, 6.2 e por aí vai. Nós vamos trabalhar com a versão 3.1, quando o .NET ainda se chamava .NET Core. Que mudança foi essa que aconteceu? Bom, nós tínhamos duas bibliotecas até então. O .NET Framework, que surgiu lá por 2002, era um framework desenvolvido para a plataforma do Windows, ou seja, as aplicações que nós construíamos eram apenas para o Windows e ganhou suporte a algumas outras tecnologias depois, tecnologias essas do Windows. Também teve alguns componentes, entre algumas outras coisinhas, e foi até a versão 4.8. E lá por 2016 surgiu o .NET Core, que seria uma biblioteca da Microsoft marcada por ser multiplataforma, isto é, que suporta tanto os ambientes Windows quanto Linux e macOS. E visando essa biblioteca, o .NET Core, e esses usuários, a boa aceitação dos desenvolvedores, a Microsoft decidiu investir nisso e continuou com o .NET Core até que chegou a versão 3.1. A partir daí eles queriam atualizar para a versão .NET Core 4. Mas eles já têm um produto .NET que tem a versão 4.8, que é o .NET Framework. Então, os nomes dessas bibliotecas iriam causar muita confusão no ambiente de desenvolvedores. Afinal, são o mesmo nome. É como a gente pegar lá o Windows 98 e lançar o Windows 9, coisas do tipo. Então, esses probleminhas que a Microsoft já tem tendo há algum tempo com os números de versões, ela decidiu corrigir aqui, fazendo com o .NET exatamente a mesma coisa que ele fez com o Windows, que é pular a versão. Então, em vez de irmos para o .NET Core 4, fomos para o .NET 5, onde a Microsoft definiu, bateu o martelo, dizendo que a partir de agora não temos mais .NET Core e nem .NET Framework, só temos .NET. Então é uma junção dessas duas bibliotecas para atender as necessidades de multiplataforma, que os desenvolvedores possam construir as aplicações em um ambiente Windows, por exemplo, e publicar em um ambiente Linux e por aí vai. Mas temos um grande problema, porque no decorrer dessa atualização do .NET Core 3.1 para o 5, nós tivemos várias bibliotecas sendo construídas, e vamos utilizar algumas dessas bibliotecas no decorrer do curso, diga-se de passagem, para o .NET Core 3.1. Logo, quando houve essa atualização para o .NET 5 e a Microsoft também puxou algumas coisinhas do .NET Framework, nós perdemos essa compatibilidade das bibliotecas que estão ainda se adaptando a essas novas versões do .NET. Então, nós não temos todas essas bibliotecas que iremos trabalhar compatíveis com versões mais atuais do .NET. E por isso, nós iremos trabalhar com o .NET Core 3.1, porque ele sim tem a compatibilidade com essas bibliotecas. Com o passar do tempo, essas bibliotecas devem ganhar suporte ao .NET 5, 6 e por aí vai, mas por enquanto vamos nos concentrar nesse ambiente 3.1. Afinal, temos várias coisas
para desenvolver, e através dessas bibliotecas nós teremos muito trabalho sendo poupado. Elas realmente vão nos ajudar bastante no ambiente de desenvolvimento. Depois que vocês aprenderem como fazer tudo isso, como utilizar as bibliotecas, vocês podem migrar para uma versão do .NET 5, 6, tranquilamente, porque o código que vocês vão desenvolver é exatamente o mesmo. O .NET ele é só uma biblioteca, e vocês vão trabalhar dentro dessa biblioteca a linguagem C#. Então, a linguagem de programação que vamos utilizar aqui é aplicável no .NET 6, 5 e no .NET Core 3.1. Se vocês pegarem um projeto que não tenha vínculo nenhum com nenhuma biblioteca, construir em 3.1 e depois tentar rodar na versão 5, ele vai funcionar sem nenhum problema. Agora, vamos ao .NET Core 3.1. Como que vamos instalar esse carinha? Primeiro de tudo, precisamos saber qual é o tipo de sistema operacional que a gente está utilizando. No meu caso, eu estou utilizando o Windows e a minha versão é 64 bits. Novamente, vamos iniciar o download de um instalador. E quando concluir, rodamos o instalador. Agora estamos na tela inicial de instalação do .NET Core SDK 3.1. Sempre chequem a versão para saber se a gente está trabalhando com a 3.1 mesmo. Como estamos, vamos instalar. O processo, vocês vão ver que é bem tranquilo. A gente só clicou no instalar, ele já iniciou a instalação. Ele está configurando tudo que a gente precisa, instalando tudo que a gente precisa. E no final, a gente vai abrir o Visual Studio Code e vamos ver se está tudo ok. Pode acontecer, dependendo da versão do Windows que você estiver utilizando, dele solicitar a instalação de algum pacote extra. Mas aí vai aparecer uma janelinha aqui dizendo para baixar o pacote e instalar, ele vai fazer isso sozinho, tá? Instalação bem sucedida. Percebam que foi instalado em C, Program Files, .NET, esses recursos aqui. Podemos fechar essa janela, afinal não precisamos mais, podemos até sair aqui da navegação via web. E vamos para o Visual Studio Code, que abriu aqui uma nova janela para mim. Deixa eu puxar uma nova janela. Essa é a tela onde vocês estarão desenvolvendo as aplicações de vocês. Para começarmos, nós vamos abrir o terminal, abrir o console e nós vamos verificar se o comando .NET é reconhecível. .NET, Enter. E se apareceu essa informação para você, significa que o terminal já está reconhecendo o comando do .NET como um comando válido. Logo, ele foi instalado com sucesso. Cuidem muito, porque alguns de vocês costumam ter algum problema no ambiente de desenvolvimento, ou começaram por conta própria e depois tiveram que desinstalar e reinstalar tudo. Tem um pequeno detalhe aqui no .NET que vale a pena a gente comentar, que são as variáveis de ambiente. Quando a gente faz a instalação do .NET, ele vem aqui neste computador, propriedades, configurações avançadas do sistema, variáveis de ambiente. Aqui, se eu não estou enganado, é no path. Vamos ver. Aqui no path, vocês vão ver que a gente já tem o nosso Visual Studio Code configurado. Eu tenho mais algumas coisas e nós temos também o .NET Tools, que é uma variável de ambiente do .NET. Pesquisando ainda mais aqui, nós encontramos um outro local, também chamado path, com o caminho do .NET. Esse caminho é o que torna possível nós executarmos o comando .NET em um terminal e ele ser reconhecido, sem que a gente tenha que acessar a pasta desse programa. Se vocês fazem instalação, por um exemplo, de uma versão 32 bits, o caminho aqui vai ser Program Files x86, porque essa é a nomenclatura da arquitetura 32 bits. No meu caso, que fiz 64,
não vai aparecer o 64 aqui, vai aparecer apenas Program Files. E quando vocês instalam e desinstalam essas versões, vai ficar aqui nas suas variáveis de ambiente a última que vocês cadastraram. Daí vocês vão lá, voltam aqui e vocês veem que tem duas, na verdade. Porque nós temos o .NET da última instalação e o da anterior também. Quando vocês removem, a informação anterior não sai aqui das variáveis de ambiente. Então, ou vocês vão ter que atualizar, ou vocês vão ter que remover. Mas é só clicar aqui no excluir e está tudo certo. Talvez tenha que reiniciar o computador. E com isso, nós temos já o .NET instalado. Para a gente confirmar qual a versão que nós estamos utilizando, se quisermos conhecer os comandos, né? .NET-H, nós temos toda a lista de comandos suportados. E nós vamos conhecer os principais comandos dessa tecnologia futuramente no decorrer da unidade curricular. Mas por hora, vamos conferir se a versão que instalamos é a 3.1. E lá está, .NET 3.1.416, ok? Então, pessoal, seria basicamente isso. O vídeo hoje, um passo a passo bem rápido. Como vocês viram, o processo de instalação e configuração ele é bem tranquilo. Agora, nós vamos começar a desenvolver as nossas aplicações. Então, vou ficando por aqui. Desejo a todos vocês uma boa semana, um forte abraço e até a próxima.